aos adultos e às crianças também. Eu quero lhe mostrar que nós temos, entre tantas pessoas que, quando estão felizes, nós ficamos felizes também. Nós temos uma bem especial, que é o tema do nosso sermão e que é o assunto do Salmo 21. Acompanhe comigo a leitura nesse momento, tá certo? Com atenção, com esperança, sabendo que Deus fala por sua palavra. Diz assim a Sagrada Escritura: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supre das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornará como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentaram o mal e urdiram intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto dele com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ore comigo nesse instante. Ore por mim, ore por você, ore por todos nós, para que nós entendamos a voz do nosso Deus e para que o exaltemos nessa noite por meio da pregação também. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tua palavra que foi lida. Te agradecemos porque nela nós vemos uma revelação que vem de ti, que vem do céu. Mas te pedimos as ferramentas espirituais para compreender essa verdade, Senhor. Carecemos da tua ajuda e do teu auxílio, a começar de mim na transmissão, mas também cada irmão aqui precisa de ti para absolver, para ouvir a tua voz. Nos dá essa graça. Nos ajuda, nos capacita, para que sejamos felizes em Cristo. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A sua felicidade não pode depender somente de você mesmo. Mas nós nos apegamos a isso de forma ferrenha. Queremos ser felizes, e queremos ser felizes diretamente, unicamente, individualmente, solitariamente. Eu quero ser feliz por causa de mim. Mas quando nós tentamos fazer isso, nós caminhamos na contramão do propósito de Deus e não conseguimos ser felizes. A minha felicidade, em grande medida, ela depende da felicidade do outro. Há um princípio bíblico enraizado nisso. Quando nós, por exemplo, consideramos a aliança de casamento. Na aliança do casamento, nós nos comprometemos com a felicidade do outro. E a felicidade do outro, o sorriso do outro, a alegria do outro, produzirá a felicidade em mim. É assim que bons casamentos bíblicos, santos, saudáveis e felizes funcionam. Enquanto eu milito em favor da minha própria alegria, eu não alcanço a alegria. É quando eu entendo que é na felicidade do outro que eu me alegro. Aí sim, eu desbloqueio, eu destravo e eu alcanço a alegria. Isso aponta para um princípio espiritual. Quando, por exemplo, nós consideramos a primeira resposta do catecismo de Westminster, que o fim do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele, é o mesmo princípio. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar,
Quando eu me esforço para que a minha vida, no fim, aponte para Ele, o exalte e tenha sorrisos celestiais envoltos no meu esforço, é aí que eu descubro felicidade. Se eu coloco minha felicidade em primeiro ponto, eu não alcanço. É quando Ele é exaltado que eu me alegro. Esse princípio, portanto, está posto no casamento. Esse princípio está posto na religião. Esse princípio está posto até no governo. Agora fica difícil de entender, né? A alegria de Lula, como? Mas veja, a palavra fala sobre isso. Você não precisa fazer o L para concordar. Lá em Timóteo vai dizer que a gente tem que orar pelos nossos governantes. Porque uma vez que nós intercedemos pelo bem deles, nós temos tempos pacíficos, isso nos abençoa também. Pois bem, a Bíblia manda orar pelos governantes, o que você votou e o que você não votou. No que diz respeito à monarquia, talvez isso fique mais claro. Ainda que seja distante para nós a ideia de ter um rei, não deveria ser tão distante assim, porque nós temos um rei, Jesus Cristo, e aqui esse princípio deve ser delineado com ainda mais clareza. A alegria do rei é a felicidade do seu povo. A verdade que está estampada no casamento também está estampada no governo, está estampada na monarquia, está estampada nesse salmo aqui. Esse salmo é um salmo de celebração, é um salmo de ação de graças e mostra o povo alegre porque o seu rei está alegre. O princípio da representação tem a ver com o evangelho. E o princípio da alegria de outro, a alegria representativa, tem a ver com o evangelho, tem a ver com a minha e com a sua alegria. A melhor coisa que eu posso lhe dizer nessa noite, para que você se alegre, não é diretamente nada sobre você, é sobre Cristo. E na medida que Cristo está feliz e você está unido a Ele, essa alegria transborda para a sua vida também. Esse é o caminho da bem-aventurança. Nós veremos nessa noite por que o rei está feliz. E se o rei está feliz, eu sou feliz também. Esse é o princípio desse texto. Esse é um dos salmos reais que nós estamos vendo. Desde o capítulo 20 de Salmos nós estamos fazendo essa trilha. Ele se relaciona de forma muito direta com o antecessor. Nos versos 1 e 2 a gente vai ver isso com muita clareza. Mas o princípio é, o Salmo 20 falava do preparo para a guerra, a oração em favor do rei. O Salmo 21 ele é feito depois da guerra. É a ação de graças, porque o rei sagrou-se vitorioso. Eles são pares, eles se encontram. O Salmo 22, depois ele vai completar esse quadro, tá certo? O antes da batalha, o Salmo 20, o depois da batalha, o Salmo 21, e o como a batalha foi ganha, o Salmo 22. Mas antes de ir à cruz, sigamos a lógica do texto bíblico e subamos os degraus da glória. Aqui o rei já venceu. O rei já venceu. O rei está feliz. E a felicidade do rei é a alegria do povo. Como é que nós enxergaremos essa verdade aqui no nosso texto? Se a felicidade do rei é a alegria do povo, eu e você podemos estar felizes hoje. Porque o rei tem as suas orações respondidas, verso 1 e 2. Nós podemos ser felizes por causa da alegria do rei, versos 3 a 7. Porque Deus o abençoa perpetuamente. E por fim, nós podemos estar felizes também, porque o rei vencerá todos os seus inimigos. Verso 8 até o verso 13. Vamos por partes então, considerar essa doutrina preciosa. Eu e você podemos estar felizes, podemos ser felizes, porque Deus ouve as orações do nosso rei. Verso 1 e 2, peço que a igreja me ajude na leitura desse texto agora, nesse instante, por favor. Na tua força, Senhor, nós temos alguma dificuldade de nos alegrar com a alegria dos outros. Faz parte do coração pecador egoísta. Nós temos especial dificuldade quando esses estão postos numa posição superior a nós.
Muitas vezes olhamos com despeito, desdém e amargura. Mas eu quero que você perceba que nesse salmo a postura de Israel é diferente. Até porque ela é beneficiada por essa vitória. Mas veja como o que nós extraímos aqui da poesia sacra é um sentimento sincero e genuíno de alegria que é compartilhada. É como a bênção, que o Salmo 133 fala, que é derramada pela cabeça e desce para o corpo. Olha como eles estão satisfeitos e felizes. Por que o rei está satisfeito e feliz? Por que o rei está satisfeito e feliz? Primeira coisa, nós temos aqui termos que evocam vitória militar. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Se a gente for comparar este salmo com o Salmo 20, os 2 primeiros versos fazem ligações diretas ao conteúdo do texto anterior. Se você não viu esse sermão, é uma tarefa para a sua semana, vai lhe ajudar a ver melhor esse, aí você rever de novo esse e com certeza vai lhe beneficiar. Mas já dá para você entender a lógica. No Salmo 20, foi solicitado ao Senhor que Ele fortalecesse e capacitasse o rei. Olha os termos então do Salmo 21 agora. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. A força veio. A capacitação chegou. Ele foi empoderado pelo Altíssimo e assim ele triunfou, ele conquistou, por isso ele se alegra. E veja que alegria maravilhosa. É a alegria de quem percebe Deus agir em seu favor. São 2 tipos de alegrias que desfrutamos quando nós nos sagramos vitoriosos em causas, questões e querelas. Existem os momentos que nós ficamos extremamente satisfeitos conosco. Que perspicácia! Como eu tive uma sabedoria bem adequada, como eu agi na hora certa, como eu lidei bem com essa questão. Isso é uma alegria, isso produz prazer, sim. Mas a alegria maior, ela vem de outro lugar. Quando eu reconheço que eu não tinha força, que eu não tinha capacidade, que eu não tinha sabedoria, que eu estava numa enrascada, que eu estava perdido, mas Deus fez. Essa é a alegria do milagre. Essa é a alegria da graça. Essa é a alegria da bondade triunfante e poderosa de Deus. É isso que o rei evoca aqui. É isso que o povo percebe e se alegra com ele. Na força do Senhor foi que ele triunfou. Como o rei exulta com a tua salvação. Meus irmãos, esse é o estágio de alegria mais profunda que Deus nos coloca. E muito bem falou o presbítero Guilherme. Às vezes, para que chegamos nesse estado, para que vivamos essa experiência, Ele nos coloca em provações. Ele nos deixa encurralados e insuficientes. Mas aí no final, quando percebemos a sua mão agindo em nosso favor, exultamos na sua salvação. O desejo de Deus para você é que você não se alegre somente nas conquistas que você percebe-se capaz. O desejo de Deus para você é que você perceba quão incapaz você é e como Ele poderosamente lhe assiste e lhe salva, vezes sem fim. Essa exultação é muito mais profunda, é muito mais gloriosa, porque está posta em Deus. Agora veja, por trás dessa vitória e por trás dessa celebração e reconhecimento, o povo lembra que foi feita uma oração. Salmo 20. Satisfizeste-lhe o desejo do coração. Meus irmãos, compare, tá certo? Eu vou ajudar você que não estava aqui, ou relembrar você que estava. Olha o verso 4 do Salmo 20. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. O povo estava pedindo por isso. O povo via o rei se ajoelhando, o povo via o rei prestando seus sacrifícios. Aceita o sacrifício, Senhor, atenda os desejos do seu coração, o livra, o salva, o empodera. Veja então a resposta de Deus no verso 2 do Salmo 21. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe legaste a súplica dos seus lábios. Deus ouviu a oração, Deus atendeu o clamor, Deus entrou com provisão e foi grande a obra de salvação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus ouve a oração do rei. Como era bom para o povo saber que o seu rei orava e Deus atendia. Talvez quando a gente olhe para os nossos governantes civis de forma geral, a gente não possa ter essa mesma expectativa. Mas o povo de Israel olhava para Davi e sabia que ele tinha uma aliança com Deus, que ele tinha um temor de Deus e que ele clamava em favor do povo de Deus. Mas eu quero que você pense hoje naquele que é muito maior do que Davi, Jesus Cristo.
e naquele que vive a interceder por nós. Existe coisa melhor do que de repente você receber uma mensagem dizendo que alguém está orando por você? É tão bom, né? Faz um bem. Esses dias nós tivemos aqui semana passada um evento, um congresso da SAF. E eu pude encontrar aqui algumas mães espirituais minhas da quarta igreja. E junto com um abraço bem gostoso, sempre via: eu oro por você ainda, viu? Olha que bênção, olha que dádiva. Hoje, nas felicitações dos parabéns, né, muitas felicitações. E uma delas, alguém disse: pastor, sempre oro por você. Eu disse: que coisa maravilhosa. Como é bom saber que nós oramos uns pelos outros, que nós estamos dividindo as nossas cargas. Mas é incomparavelmente melhor saber que Jesus ora por nós. E que Deus responde às orações de Jesus. Você já pensou nisso? O próprio Filho de Deus, que é o nosso rei, e que é o nosso sacerdote, e que Hebreus diz que vive a interceder por nós. Esses pedidos serão aceitos no coração, eles têm livre acesso ao trono da graça de Deus, eles serão atendidos. É Cristo que intercede por você. Como é bom e como nos traz alegria saber que Deus ouve as orações do seu Filho. Como nos dá alegria saber que essas orações são em nosso favor. Que grande privilégio espiritual, que renovo e que graça recai sobre nós. Nesse momento, enquanto você está aqui, Jesus está intercedendo por você. Naquele momento que você não achava forças, que de repente pensou que iria cair, que não havia mais oportunidade para você, de repente você se pegou se levantando sem saber como. Foi Jesus. Há um certo momento no Evangelho que ele diz a Simão Pedro, num dos momentos que Pedro estava muito autoconfiante, né? Jesus o alerta: Pedro, Satanás quer peneirar você, mas eu estou intercedendo por você. Eu mencionei isso alguns domingos atrás, mas eu trago a sua memória mais uma vez. O que é que explica o apóstolo Pedro não ter se entregue ao desespero, não ter fugido da presença de Jesus quando ele ressuscitou, porque ele o negou? Como é que ele pode lidar com essa culpa, com essa vergonha, com esse constrangimento, com esse sentimento de incapacidade? É porque Jesus intercedia pelo seu apóstolo, é porque Jesus clamava pelo seu discípulo, e a fé dele não desfaleceu. Essa é a resposta, porque muitas vezes a sua fé parece uma velhinha que está já se apagando. Mas Deus não é aquele que vem e apaga o fio que fumega. Ele não pisa e não quebra a cana. Ele cuida, Ele restaura, Ele intercede. Todas as orações que Cristo fizer em seu favor serão recebidos pelo trono da graça, e o Pai as atenderá. Você já se deu conta de como você é privilegiado? Você sabe dos benefícios que você tem? Saia daqui fortalecido, animado. A alegria do rei é a felicidade do seu povo. As orações do rei são recebidas e atendidas, e o rei ora por você. Segunda verdade desse texto, que nos faz nos alegrar porque o rei é feliz, é porque Deus o abençoa perpetuamente. Essa verdade está contida dos versos 3 até o verso 7. Eu queria que nós lêssemos nesse instante de forma alternada, tá certo? Eu começo e os irmãos leiam os versos pares. Pois supres de bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e de majestade o sobrevestistes. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Nós agora entramos num terreno arriscado. É o terreno no qual nós temos dois termos que, misturados, podem provocar reações explosivas.
mas que não devem ser separados por causa disso. Alegria e bênção. Aqueles que procuram as bênçãos e colocam nisso a sua alegria, podem ser muitas vezes taxados como mercenários da religião, interesseiros que procuram somente as bênçãos de Deus. Eu entendo o risco dessa abordagem, mas eu quero lhe provocar um pouco nessa noite. Não há alegria nas bênçãos de Deus. Nós não deveríamos esperar bênçãos do Senhor, e uma vez que a recebemos, não devemos nos alegrar nisso. Que tipo de religião seria essa, que seria indiferente aos presentes e às dádivas que o Pai nos dá? Eu me lembro, por exemplo, do teólogo Jonathan Edwards, quando ele falava assim que o amor pela felicidade, que poderíamos traduzir pelo amor pelas bênçãos, por estar bem, por ser feliz, é essencial para a gente entender as promessas de Deus. Porque sem Ele nada faz sentido. Porque o céu é tão maravilhoso? É porque eu estarei com Cristo, eu serei feliz, eu terei bênçãos espirituais em Cristo. Eu preciso ter amor pela felicidade, para eu ter amor por Cristo e as bênçãos que Ele me dá. Entenda que há uma maneira correta de lidar com essa situação. E a maneira correta é lidar com mediação. Não sou eu que diretamente devo me apossar, me apropriar ou até exigir as bênçãos de Deus. Igrejas que defendem isso são igrejas que desrespeitam a Deus. Eu lido com as bênçãos de Deus de forma mediada. Eu não recebo diretamente. Quem recebe é Cristo. Veja como o texto coloca isso. Cristo como detentor da bênção. Ele é colocado como bênção. O verso 3 agora vai falar sobre, além daquilo que foi pedido, tá certo? Se a gente entende que o verso 20, que o capítulo 20, na verdade, fala sobre o pedido por libertação e por vitória, e ele foi atendido, verso 1 e 2 fala isso, a partir do verso 3, nós temos então o salmista descrevendo que o rei recebeu muito mais. Porque Deus nos abençoa mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3 nos diz isso. Então o rei recebe mais. O que é que o rei recebe? Verso 3, o supre de bênçãos de bondade. A ideia aqui de suprimento, ela evoca, por exemplo, a figura de Boaz. Boaz, ele se admirou por Ruth, né, quando ela estava ali na cega, né, no seu plantio. Trouxe aquela menina para perto, pediu para que os seus agricultores, coletores, derruba um pouquinho mais para ela se apropriar de mais, né, benefícios aqui, para ela colher bem muito. Não deixa ela ir para outra terra, não. Ela vai colher tudo que ela precisa aqui. Boaz depois ainda chama Ruth para comer com ele, né, junto com as suas servas. Ela participa do banquete. E quando vai embora, Boaz ainda pega aproximadamente 13 quilos e coloca nas costas de Ruth, leva para Noemi também, 13 quilos, né? Então Ruth tinha um certo preparo físico. É suprimento. O rei é suprido, ou seja, ele recebe o que ele precisa agora, e ele ainda sai com mais bênçãos de bondade de Deus. Essa é a figura que está sendo evocada aqui. Suprimento das bênçãos de Deus. Põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Por que essa ideia aqui da coroa é importante? Porque a coroa estava em risco, sim. As batalhas que Davi enfrentava e que os reis de Israel de forma geral enfrentavam, envolviam risco de perder a coroa. Mas veja, o que o texto diz não é simplesmente que Deus garantiu que a coroa ficasse na cabeça de Davi. Diz que é dado a Davi uma coroa de ouro puro. A ideia aqui é que Davi recebe ainda mais do que ele precisava. Ele só precisava do símbolo, ele só precisava do cetro, ele só precisava do comando. Ele recebe ouro puro. Mais uma vez a ilustração aqui que Deus dá mais do que ele precisa. Deus o supre com bênçãos de bondade. Olha só no verso 4 como isso é forte. Ele pediu vida. Como assim? Se o rei vai para a batalha e pede para vencer, ele não, que não morra. Ele pediu vida. Olha o que Deus dá. Tu deste longevidade, então já é mais, né?
Deus, eu só pedi para eu não morrer essa semana, o Senhor me deu longevidade. Que eu não infarte até o evangelismo dia 15. O Senhor dá longevidade, eu participo de muitos evangelismos. É uma ilustração. Mas o texto vai dizer, me deu longevidade para todos sempre. Alguns vão dizer que essa linguagem de longevidade para todos sempre podia ser uma expressão usada para ovações que se faziam a figuras reais. Ó rei, seja longevo para todos sempre. Ó rei, vives para sempre. Pode ser. Mas até intérpretes mais cautelosos, exegeticamente, como Calvino, vão dizer que é impossível você não olhar para isso aqui e perceber que apontava para alguém muito maior do que Davi. Alguém que, de fato, iria viver para todo sempre e reinar para todo sempre, o Rei Jesus Cristo. Davi pede algo, Deus dá muito mais. E há bênçãos que são tão grandes que não cabem em Davi, que não cabem em você, que não cabem em mim, que só cabem na cabeça de Jesus. Longevidade para todo sempre, um rei que reinará perpetuamente. Verso 5 coroa todo esse processo de bênção e de dádiva. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestistes. Meus irmãos, o que eu quero lhe trazer à reflexão nesse verso 5 é que nós temos aqui alguns termos que são termos direcionados a Deus e que Deus inclusive contende com outros que tentam usurpar essas coisas. Quais são elas? Glória, esplendor e majestade. O profeta Isaías vai dizer que Deus não dá sua glória para ninguém. O esplendor da glória de Deus só é visto em Cristo. O resplendor. E a majestade do Senhor não pode ser contestada. Agora perceba que Ele dá isso ao rei. Ele comunica isso ao rei. E o rei participa disso. Talvez você possa dizer, tudo bem, o rei é o filho dele. Tudo bem, o rei é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós pensamos que estamos unidos a esse rei, e um dia também receberemos essas coisas, isso deveria fazer a nossa mente ser alargada, e o nosso coração ficar encantado, impressionado. A glória de Deus será comunicada a nós. O esplendor do Deus que nós não podemos sequer ver, um dia será compartilhado conosco. E a sua majestade, também porque reinaremos com Ele nos novos céus e nas novas terras. Veja o que o texto está nos dizendo. Que há bênçãos maiores do que pedimos e que pensamos. Há bênçãos inimagináveis. Há bênçãos que eu não teria coragem de pedir. E olha que nós temos coragem de pedir muita coisa. Mas tem coisa que a gente não consegue pedir, princesa, e Deus dá para nós. Olha como a lista de bênçãos aumentou muito. Era só uma vitória militar. Era só não morrer nesse final de semana. Mas virou glória, majestade e resplendor na figura do rei. Esse rei que recebe bênção, ele também é uma bênção. Olha o verso 6. Pois o puseste por bênção para sempre. Que linguagem bonita. Ele não é só detentor de bênção. Ele é a bênção para o povo dele. Ele não é só aquele que recebe. Ele não é só o receptáculo da bênção e da graça de Deus. Ele é bênção para nós, porque através dele nós recebemos as bênçãos divinas. Encheste de gozo com a tua presença. Olha o que acontece nesse texto. O povo olha para o rei recebendo tantas bênçãos e diz, ele está cheio de gozo, Senhor. Talvez o que eles mesmos não consigam perceber é que eles também estão. Quando a nossa alma, ela sai de nós, ela vai a Cristo, nós nos enchemos de gozo também, quando vemos Ele ser exaltado. Isso está na essência do amor. Já dizia o poeta, amar é mudar a alma de casa. Amar é entregar-se por enamoramento. É admirar. É se encantar. É se alegrar. Porque o outro está alegre. E se você aprende a amar Jesus dessa forma, sabe o que você vai ser aqui, hoje e agora? Feliz.
Talvez você volte para a sua casa e a bagunça continue. Talvez você entre em alguns cômodos. Eles ainda estarão escuros e solitários. Talvez você olhe para o seu corpo e ainda perceba marcas. Talvez você olhe para o seu coração e perceba cicatrizes. Mas eu tenho uma palavra de consolo e esperança para você. Deus pode resolver todas essas coisas. Mas sabe o que você pode fazer agora e já ser feliz? Bote os seus olhos em Jesus e perceba Ele recebendo todas essas bênçãos. E sabe o que vai acontecer? Ele vai comunicar elas para você, dentro da sua bênção, sabedoria e graça. O rei confia no Senhor. É por isso que ele recebe a graça, a bênção e a dádiva. Verso 7, o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais falhará. E por favor, misericórdia aqui mais uma vez, fica aquém da tradução. Essa é uma palavra misteriosa que eu já mencionei algumas vezes aqui, e o farei de novo, hesed. Essa palavra que pode ser traduzida por misericórdia, mas talvez o termo mais interessante, mais forte, mais bonito, mais significativo seja amor pactual. É por causa do amor pactual do rei que ele ficará de pé, porque Deus o ama com pacto e com aliança. Ele confia, ele permanece, ele fica de pé. Confie em Deus. Abrigue-se da cabana do amor pactual, mude a sua alma de casa. Veja o seu rei feliz e recebendo bênçãos, e você será feliz, você receberá as bênçãos por meio dele, e ele é a maior bênção. Está com ele o tesouro, está com ele. Cada uma das bênçãos e graças que você vai receber vão passar pelas mãos dele, pelo crivo dele, pelo tempo dele. Mas sempre que você olhar para as suas mãos e pensar, por que não agora, Jesus? Eu peço que você olhe com carinho. Você vai perceber que aquelas mãos estão cravejadas. Ele sofreu por você. Ele é confiável. Até quando ele permite que você sofra. E não dê a bênção que você quer agora. Talvez a bênção que você precisa é se chegar mais perto dele. Ser abraçado por ele. Se alegrar com ele. Coloca meus olhos em ti. Para que a minha alegria seja a tua alegria. E assim, eu estarei pronto para receber as outras alegrias que o Senhor vai me dar no teu tempo e para a tua glória. Que essa seja a nossa oração. A alegria do povo, a felicidade do rei. E o nosso rei, ele é muito feliz. Sejamos também, as orações dele são ouvidas. Ele recebe bênçãos permanentes, eternas, gloriosas. E por fim, para que a nossa alegria, a alegria do rei seja completa, ele também é aquele que derrotará os seus inimigos. Por isso, nós nos alegramos. Sim, oração imprecatória, que não cause desconforto mais. Tivemos uma aula sobre isso, uma quinta aqui. Mas que traga alegria ao seu coração. Verso 8. Até o verso 13. Feita a advertência, leiamos a palavra de Deus. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Porquanto lhes farás voltar as costas, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Todos juntos? Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos. Meus irmãos, mais uma vez, eu menciono aquilo que para nós pode ser um dilema. Derrota de inimigos, destruição, aniquilação, salmos imprecatórios. Mas pense comigo aqui nessa noite. A alegria só vai ser alegria completa quando não houver mais inimigos.
Enquanto, por exemplo, a gente desfruta de uma alegria momentânea e arruma a nossa casa e coloca as roupas no varal porque acabou a guerra, pode aparecer um ladrão e furtar os nossos bens. Mais uma vez nós ficaremos tristes. Pode ser que depois de dias de batalha contínua, a gente saia lá fora e vai sentir, o sol nos abraçando com o seu calor e a sua luz. De repente um novo exército se levanta contra nós, começa outra guerra. Não é possível ser feliz completamente, perpetuamente, permanentemente, enquanto ainda existem inimigos à espreita. Nossa dificuldade talvez seja pensar em inimigos pessoas. A gente chega lá. Mas se você pensa, por exemplo, em inimigo, Satanás, acaba logo com esse diabo. Acaba logo com esse que só vive para infernizar, para fazer o povo sofrer, para destruir famílias. Acaba logo, Senhor. Se nós pensamos no pecado, acaba logo, Senhor. Quantas vezes Ele ainda me afasta da comunhão contigo? Quantas vezes Ele me humilha, me envergonha, eu percebo Ele lá, e mais uma vez só atirado num pântano de desânimo. Acaba logo com isso, Senhor. Nós queremos que esses inimigos sejam destruídos, o que nos é da morte, que nos afaste de entes queridos. Acaba logo, Senhor. Mas é claro, quando se trata do mundo, e quando envolve pessoas, fica mais difícil pensar assim. Talvez fique mais difícil, porque ainda nós somos envoltos em realidades amenas comparados a outros irmãos. O aspirante Walter mencionou hoje de manhã pedidos de oração das portas abertas. Se você quer ser despertado para uma realidade espiritual de conflito e luta, talvez seja algo bom para você incluir na sua devocional diária. Todos os dias, portas abertas, como também a Ajuda Barnabás, outra agência de socorro aos cristãos perseguidos, eles colocam pedidos por países, por famílias e por pessoas. Então, muitas vezes, logo cedinho, você pega no seu dia de manhã e você vai orar por alguém, o nome nem é colocado por causa de perseguição, que está, por exemplo, em algum país islâmico, que de repente teve a sua família morta por causa da fé em Jesus, e a gente tem que orar por causa de uma criança órfã, para que Deus proteja, para que Deus guarde. Como não olhar para essa maldade e dizer, acaba com isso, Senhor. O que está sendo dito aqui é que um dia o nosso Cristo triunfará sobre todos os seus inimigos. Olha a descrição dessa vitória. O verso 8 vai dizer que a sua mão os alcançará e a sua destra os apanhará. É a ideia de que eles não poderão mais esconder-se. Eles serão pegos, eles serão alcançados. E uma vez que serão alcançados, eles serão lançados na fornalha de fogo. Verso 9. Na liturgia, o presbítero Guilherme leu sobre a fornalha de fogo de Nabucodonosor. Ela não se compara à fornalha de fogo que será acesa perpetuamente para todos os inimigos do Senhor serem lançados lá. Eles serão consumidos, não por chamas naturais, mas por chamas espirituais. O texto vai dizer, o Senhor, na sua indignação, os consumirá e o fogo os devorará. Verso 10, destruirá a sua posteridade e descendência dentre os filhos dos homens. O que está sendo dito aqui é que eles e todos os que vêm após eles não mais existirão. Dizimação completa. Que coisa pesada, porque isso é bom. É o fim do mal. Não vai se levantar outro. Não vai ter novas artimanhas e arapucas. Você já pensou o que é respirar aliviado? Não mais nenhuma opressão, nenhum engano, nenhuma injustiça, nenhum mal, nenhum abuso, nenhuma violência, nenhuma tortura, nenhuma mentira, nenhum engano, nenhuma calúnia. Não haverá mais isso. Fim. Hoje os homens ainda intentam males e engendram planos perniciosos. O verso 11. Se contra ti intentaram mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Eles não conseguirão. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirará o rosto deles com os teus arcos. Eles serão desbaratados. E uma vez que eles se viram para correr, o texto diz que o rei pegará o arco, mirará na cabeça deles, e você sabe como essa história termina.
Quero chamar a sua atenção para como toda essa cena tão difícil de ser descrita, ela termina redundando em louvor. Verso 13. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Um dia, irmãos, nós veremos o nosso Senhor Jesus descer das nuvens. Ele não virá mais como cordeiro, ele virá como leão. E como leão, ele será o guerreiro imbatível. Ele será o vingador das lágrimas do seu povo. E ele destruirá todos os seus inimigos. E nós o exaltaremos nesse dia. Porque o nosso coração perceberá a grande vitória, a grande libertação e o grande louvor. O Rei justo consumará o seu reino de amor e de justiça para todo sempre. Eu sei que o final desse salmo pareceu uma chacina, um filme de guerra. Mas eu quero que você interprete ele como, na verdade, um conto de fadas. Faz pelo menos 6 meses que eu usei essa ilustração, acho que já estou liberado para fazer de novo. Tolkien, professor, acadêmico, literato, certa vez teve que responder a uma acusação. Como é que pode um marmanjo com tanta titulação acadêmica, que poderia fazer coisas muito úteis para a sociedade, ficar escrevendo conto de fadas? Um hobbit, um anão, um dragão, anéis de poder, historinha para criança, rapaz, vai ser útil para a sociedade. Colegas de cátedra o arguíram a esse respeito. Ele escreveu um artigo. Basicamente, nesse artigo, ele defendia 5 razões porque para ele fazia todo sentido escrever contos de fadas e historinhas para criança. Disse o autor: nos contos de fadas, nós temos amigos sobrenaturais. Nos contos de fada, nós vencemos o tempo, somos imortais, nós vencemos a morte. O bem triunfa sobre o mal e nós temos uma história de amor perfeito. Não é bom escrever sobre conto de fadas, não. É bom, especialmente porque por causa do Evangelho, eu sei que essa é a história de verdade. A história de mentira é a história que vemos. Desilusões, dores, destruições. Isso no fim, por mais que nos doa, é uma mentira, porque não é a história de verdade. A história de verdade é que nós temos um amigo sobrenatural, que não é desse mundo, mas veio para esse mundo, e hoje habita em nós pelo seu Espírito. A história de verdade é que nós venceremos o tempo, nós voltaremos à eternidade, nós venceremos a morte, nós ressuscitaremos com Cristo, porque Ele ressuscitou. A história de verdade é que o bem triunfa sobre o mal, Ele vai destruir todos os inimigos. E a história de verdade é uma história de amor para todos sempre. Ele é o nosso noivo. A nossa alma sai de nós, vai para Ele, nos alegramos com o nosso Rei. Isso é amor, isso é aliança, isso é monarquia, isso é evangelho, isso é salvação. Onde está o seu amor? Onde está a sua alegria? Está em você mesmo? Pobre de você. Você não vai conseguir ser feliz. O seu amor precisa sair de você e ir até Cristo. Na medida que Ele é feliz, porque Deus o abençoa, você será feliz também. Suas orações serão mediadas por aquele que arranca sorriso de Deus. As suas bênçãos serão distribuídas por aquele que é a maior bênção que Deus já nos deu, seu Filho Jesus. E os inimigos que tanto lhe fustigam serão um a um derrotados pelo leão da tribo de Judá, que se fez cordeiro para a nossa salvação. Onde está o seu amor? Onde está a sua alegria? Será que você nessa noite faz parte daqueles que estão dentro dessa história, que não é uma história de criança, é uma história de redenção? Ou você faz parte dos inimigos descritos aqui, no Salmo 21?
Se você faz parte dos inimigos, minha palavra para você não é se prepare, que o negócio vai ficar pesado para você. Isso é sadismo. E eu entendo que se Jesus lhe trouxe aqui, é porque Ele quer que você transfira o seu amor para Ele. Ele quer salvar inimigos. Ele morreu por nós quando ainda éramos inimigos. Você pode abandonar sua armadura. Você pode abandonar sua rebelião. E você pode sair daqui noiva, contanto que você entregue a Ele o seu coração. Confie no Senhor e se abrigue no amor pactual. Ali é a salvação, ali é a alegria, em Cristo e somente em Cristo.